Fala aí, galera, nossa aula de reposição aí sobre refração da luz. A gente vai ver aí, na verdade, uma continuação dos módulos de ótica, né? A gente já viu anteriormente a parte de princípios de ótica geométrica, espelhos, espelhos planos, espelhos esféricos. Agora a gente vê refração e comenta também, né, para depois comentar sobre lentes. Na verdade é tudo preso uma coisa a outra, amarrado uma coisa a outra, né? Então você vai ver que você vai continuar usando muito a refração na parte de lente, só que de uma forma indireta. Tranquilo, gente? Então, vamos entender o que seria essa refração? A gente já falou sobre outros fenômenos da luz, por exemplo, a reflexão da luz. E a gente usou isso em espelhos, certo? Você via lá toda hora aparecendo reflexão da luz no espelho. E agora a gente fala de um outro fenômeno, que é esse fenômeno chamado refração, né, que não acontece só, logicamente, na luz, acontece com som também, só que a gente estuda particularmente agora a refração da luz. Cara, olha só, imagina que você está numa sala e você vê a luz, né, chegando até você. Repara que ela passou por um meio ali, né, que provavelmente foi a janela, ela atravessou esse meio. Se fosse um espelho, o que ia acontecer com a luz? Ela ia bater e ela ia voltar, né? Considerando o espelho com reflexão perfeita, né, 100% de reflexão. O que acontece ali no vidro é que o vidro, por ser transparente, permite a passagem de luz. E nesse momento que há a passagem da luz ali, como é um meio diferente do meio anterior, e a gente vai falar com um índice de refração diferente, a gente vai comentar sobre isso, mas como tem um índice de refração diferente, o que acontece é que a luz sofre esse fenômeno, que é a refração. Cara, então o que seria a refração? Ah, professor, refração é atravessar aquele meio. Não é essa a definição de refração. Muito cuidado com a definição de refração, porque é muito comum a gente acabar confundindo, né? A gente vai falar, é muito comum, você vai ver, que em vários casos a luz vai desviar. Então é muito comum você falar, refração é o desvio da luz. Então cuidado, refração é a mudança na velocidade de propagação da luz. Porque no momento que a luz atravessa, né, por exemplo, o vidro, como eu comentei no meu exemplo, ela muda a velocidade com que ela está se propagando naquele meio. Vamos entender isso aí um pouquinho melhor? Então imagina o seguinte, você está caminhando ali, por exemplo, no calçadão, tranquilo? Você está caminhando no calçadão sempre com a maior velocidade que você consegue, tá? Você está caminhando ali no calçadão, beleza, você está lá, sei lá, 10 metros por segundo, um exemplo. E aí você está no meio que te favorece, não tem nada te atrapalhando ali, só que você resolve sair do calçadão e ir para a areia, tá? E no momento que você entra na areia, fica mais difícil ali de você caminhar, concorda? Você ainda está indo no máximo da velocidade, só que a sua velocidade caiu. Sua velocidade caiu por quê? Porque agora ali, no meio que você está caminhando, tem mais matéria. Fica mais difícil para você se locomover porque a matéria está te atrapalhando ali. Bom, aí você vai sair da areia e você vai para a água. Água até o tornozelo, por exemplo. Bom, sua velocidade já tinha caído, certo? Ela foi de 10 para uma coisa menor, por exemplo. O que acontece quando você vai para a água? Você não botou uma coisa mais ali, mais matéria ainda para te atrapalhar. Nesse momento que você bota mais matéria para te atrapalhar, a sua velocidade máxima cai de novo, né? Então, a gente está trabalhando aí com uma velocidade que era uma, né, no começo, e foi diminuindo porque você foi acrescentando matéria no meio. A luz ela vai se comportar de forma bem semelhante a isso aí. O que vai acontecer com a luz? No vácuo, ela vai ter a maior velocidade possível que ela pode ter, que é a luz, a velocidade de propagação da luz no vácuo, que é o c, a constante, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bem conhecida. Só que quando ela entra em meios com mais matéria, aliás, com matéria, né, diferente do vácuo, o que acontece? Você começa a perceber uma diminuição na velocidade de propagação da luz. Então, exemplo, a luz está lá, vindo do Sol, passando pelo vácuo, tem essa velocidade, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Quando ela entra na atmosfera terrestre, começa a ter matéria, e aí ela começa a reduzir a velocidade de propagação dela. Ela começa a reduzir, né, e, por exemplo, se ela passasse pelo ar e entrasse na água, reduziria mais ainda, né? Você percebe que tem uma relaçãozinha aí, né, com a densidade, né? Quanto mais denso em geral a gente tem menor velocidade de propagação, porque a matéria atrapalha mais, né? Então você consegue perceber que refração é a mudança na velocidade da propagação, certo? Muito importante guardar isso, porque depois, né, quando a gente vai ver que vai desviar, é muito comum você acabar pensando que refratar é desviar a luz e a gente vai ver que não necessariamente isso vai acontecer. Assim como não necessariamente é uma mudança de meio, tá? A gente vai ver que, em alguns casos, a gente até tem o mesmo meio, só que o índice de refração é diferente.
o que faz com que a luz também refrate. Show? Vamos então falar desse índice de refração que eu comentei aí? Cara, esse índice de refração, ele vai medir, entre aspas, tá? Para ficar claro, a dificuldade para a luz se propagar naquele meio. Imagina aí o meio que é mais fácil para a luz se propagar, que a gente comentou. Boa, vácuo. Vácuo é o mais fácil para a luz se propagar. É o que oferece menos resistência para ela. Então, no caso aí, o índice de refração do vácuo, ele vai ser o menor possível, porque ele vai ser o que oferece menor dificuldade. Qualquer outro meio que você entre, você vai ter um índice de refração maior, né, para a luz do que o vácuo. Ou seja, o vácuo é o menor, qualquer outro é maior. Pô, vamos pensar na velocidade então? Se você está num meio que é mais difícil para você se propagar, o que acontece com a sua velocidade? Lembra do exemplo que eu falei? Você estava lá no melhor, você tinha uma velocidade. Nos outros, a sua velocidade foi caindo. Com a luz funciona do mesmo jeito. Então, qualquer meio que ofereça um índice de refração maior, a gente vai representar o índice pelo N, tá? Qualquer meio que tenha um índice de refração maior do que o do vácuo, que é o mais fácil, ou seja, ofereça uma dificuldade maior, você vai ter velocidades de propagação menores. Então, o que isso quer dizer? Que índice de refração e velocidade de propagação do meio são, né, inversamente proporcionais. Aumenta a dificuldade, naturalmente diminui sua velocidade, certo? E aí a gente ainda tem, né, essa relaçãozinha com o C. Por que com o C? Porque, na verdade, a gente está tomando meio que um parâmetro em relação, né, à maior velocidade possível. Maior velocidade possível é a velocidade de propagação da luz no vácuo, que é esse, como a gente já comentou, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Vamos fazer uma análise rápida aqui, quer ver? Eu vou até ali no rascunho, só estou avisando para a câmera me acompanhar aqui, ó. Vou até ali no rascunho rapidinho, vem comigo aqui, ó. Depois a gente vai usar esse desenho aqui, mas repara o seguinte, se eu estou falando do vácuo, né? Estou falando do vácuo, vamos descobrir o índice de refração do vácuo, ó. Ficaria assim, C, que é a constante de propagação da luz no vácuo, certo? Sobre, cara, eu estou falando da velocidade da luz naquele meio. Se o meio que eu estou trabalhando é o próprio vácuo, pô, a velocidade de propagação da luz no vácuo também é C. Para que C faz parte da equação. Essa é a velocidade de propagação da luz no meio, certo? Já que eu estou falando do vácuo, então é C também. O que acontece aqui, ó? A gente vai cortar C com C, vai dar então que a velocidade, o índice de refração vale 1. Pô, vale 1, então quer dizer que o índice de refração do vácuo vale 1. Vamos voltar para ali agora, ó. Tô avisando, hein? Ó, tô indo, hein? Pode ir, pode ir, pode ir. Ó, fui. Então aqui, ó. O índice de refração do vácuo, ele vale 1, beleza? A gente vai aproximar ele aí como sendo o do ar também. Por quê? Porque, na verdade, quando a luz entra na atmosfera terrestre, entra no ar, ela tem uma redução muito pequena na velocidade dela. Então esse índice de refração, ó, já que a velocidade cai um pouquinho só, o índice de refração cresce só um pouquinho. Então, na verdade, índice de refração do vácuo e do ar são bem próximos. A gente pode usar então, e comumente a gente vai usar isso em 99,9% das questões, o índice de refração do ar também valendo 1. Ah, professor, mas unidades do índice? Calma, olha só, olha aqui, unidade. Cara, velocidade de propagação da luz no vácuo, C, é em metros por segundo. Então, exemplo, a gente poderia usar aqui em metros por segundo. Aqui, a velocidade de propagação da luz num meio qualquer vai ser em metros por segundo também. Repara que eu vou ter metros por segundo sobre metros por segundo. O que cortando vai me dar o que? Nada, certo? Então vai me dar o que? Nada aqui de unidade, ou seja, N, o índice de refração é uma grandeza adimensional, não tem dimensão, não tem unidade. Tranquilo? Bom, o índice de refração do vácuo você pode perceber que vale 1, e como a gente tinha falado, já que ele é o mais fácil, o vácuo é o meio mais fácil para se propagar, qualquer índice de refração tem que ser maior que isso. Ou seja, qualquer índice de refração tem que ser maior do que 1, ou do vácuo, que é o próprio 1, tá? Então, o índice nunca vai ser menor do que 1. Ele sempre vai ser menor ou igual a 1. Tranquilo? Não dá para ser menor. Se você fez lá a sua continha e deu um índice de refração menor que 1, para, volta, porque alguma coisa deu errado aí. Tranquilo, gente? Então, índice de refração seria aí, entre aspas, a dificuldade para a luz se propagar naquele meio. Agora, será que isso gera alguma consequência pra gente? Cara, isso vai gerar consequência, lembra que eu falei? Cara, tira já da sua cabeça ou não bota na sua cabeça depois que refratar é desviar a luz, tá?
tá? Não bota isso, porque não necessariamente isso vai acontecer. Ah, professor, mas eu sempre vejo questão de refração e a luz está desviando. Sim, porque na maior parte das questões que a gente vai fazer, a luz realmente desvia, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. Show? Vamos ver alguns casos, por exemplo, que ela vai desviar? Quer ver? Eu vou fazer uma análise qualitativa aí do que acontece com a luz quando ela incide obliquamente, ou seja, com um certo ângulo. Ah, professor, mas certo ângulo em relação ao quê? Boa! Em relação ao parâmetro que a gente vai ter aqui, que na verdade é o mesmo parâmetro que a gente já tinha antes, que é a reta normal, lembra? Então vou traçar minha reta normal. Ó, repara, eu botei um meio com índice de refração N1, um meio com índice de refração N2, só para a gente diferenciar, né? E aqui a nossa superfície de separação entre os meios. Um raio luminoso qualquer vem e incide nessa superfície de separação. O que vai acontecer? Naturalmente, ele vai, a gente vai ver depois, né, que ele pode ou não passar, mas enfim, suponha que ele passa aqui, ele vai passar para outro meio, certo? Um outro meio com outro índice de refração. Peraí, deixa eu pegar os ângulos aqui em relação à reta normal. Ó, vou traçar minha reta normal aqui, ó. Minha reta normal é a reta perpendicular à superfície, não é isso? Então tá aí formando 90 graus com a minha superfície. Tranquilo até aí? Repara que o raio luminoso forma um ângulo com a reta normal. O que vai acontecer quando esse raio luminoso incidir ali? Quando ele passar para outro meio, o que vai acontecer com ele? Vamos ali de novo no rascunho que eu vou fazer uma análise de uma forma um pouco mais simples da gente entender. Ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Por isso que depois minha mão fica toda suja, né? Que eu apago tudo com a mão. Enfim. Eu botei aqui um carrinho, certo? Repara que ali, no meu primeiro exemplo, eu botei que o N1 é menor do que o N2. Então, o meio que a luz está vindo vai ser um meio mais fácil para ela se propagar do que o outro meio, certo? Então, um meio é mais fácil, o outro meio é mais difícil, certo? O índice de refração do outro é maior. Vamos fazer uma comparação com um carrinho? Ó, eu tenho um carrinho e ele está em dois meios, ele está num meio e vai para outro meio diferente. O que é fácil aí para o carrinho, né? A gente vai fazer uma analogia, mas vê se fica claro. Um meio fácil para o carrinho se propagar é um meio que a superfície é lisa, oferece pouco atrito aí, mas dá para ele andar, tá? O atrito não é tão pouco assim, ele consegue andar bem, tá? Não tem nada atrapalhando ele. Uma superfície lisa. E aqui a gente tem uma superfície que é mais difícil, é uma superfície áspera, tranquilo? Então a gente tem dois meios para o nosso carrinho poder passar aí, um meio que a superfície é lisa, outro meio que a superfície é áspera, fica mais difícil para ele andar ali. E repara, ele está vindo, mas ele não está vindo de frente não, tá? Aqui é a divisão entre os dois meios. Ele não está vindo de frente, ele está vindo meio inclinadinho, que nem a luz ali. Olha o que acontece no momento que esse carrinho chega aqui. Por exemplo, finge que isso aqui é a frente do meu carrinho, certo? Repara que nesse momento, uma roda do meu carrinho já entrou na parte áspera e a outra roda do meu carrinho está na parte lisa ainda. Concorda? Beleza, está aqui, né? Uma parte num lado, outra parte no outro. O que isso vai gerar de consequência? Uma roda está na parte áspera, outra na parte lisa. Pera, na parte áspera não é mais difícil de andar? Se é mais difícil de andar, pô, essa roda vai andar menos. Se a outra está na parte lisa e a que é mais fácil de andar, significa que ela vai andar mais. Pô, peraí, mas uma roda andando mais que a outra, não dá para o carrinho andar em linha reta, certo? Olha o que acontece, olha que mágico. Ó, o carrinho vem aqui, ó, esse vai andar menos e esse vai andar mais. Pera, se esse vai andar mais, pô, se a gente pensar numa curva aqui, né? Quem está do lado de fora da curva, né, mais externo, vai andar mais. Então aqui, ó, ele vem e ele faz isso aqui, ó. Ele dá uma desviada nesse momento, né, tipo um cavalo de pau, uma coisa assim, né? Ele vai, faz um negócio aqui assim e faz assim, né? Por quê? Essa roda andou mais e essa andou menos. Então, olha o que aconteceu. Veio e fez assim, né? Vamos voltar para ali rapidinho. Olha o que acontece com a luz. A luz, ela tá vindo do meio que é mais fácil para o meio que é mais difícil, certo? O que acontece? Ela vem, mas que nem o carrinho, ela vai desviar. Ela vai desviar porque ela está incidindo obliquamente aí, mas ela vai desviar assim, ó. Repara, que nem o carrinho, né? Essa parte aqui que já passou anda menos, essa parte de fora aqui anda mais, e ela vai dar uma desviadinha para dentro. Bonito isso, né? Então, agora, vamos trabalhar com ângulos? Por exemplo, ó, parâmetro é quem? Fala pro tio, normal, né? Então, vou pegar esse ângulo aqui, ó.
esse ângulo eu vou chamar de θ1. E esse ângulo aqui eu vou chamar de, adivinha? θ2. É muito comum a gente chamar de ângulo de incidência e ângulo de refração, tá? Que é isso aqui de baixo. Mas eu vou trabalhar com θ1 e θ2. Olha o que acontece aqui, ó. Você consegue dizer para mim uma relação entre θ1 e θ2? Por exemplo, quem é maior aí? Pô, concorda que o raio luminoso, ele seguiria para cá, né? Ele seguiria para cá. Então, ele, no caso aí, diminuiu o ângulo, né? Eu tive aqui, ó, o θ1, ele é maior do que o θ2. Show? Você consegue analisar em relação às velocidades também? Porque, ó, se o N1 é menor do que o N2, significa, ó, N1 menor do que N2, quanto menor o N, maior a velocidade. Então, a velocidade no meio 1, já que o N1 é menor, a velocidade é a maior, certo? Então, a velocidade no meio 1 é a maior do que a velocidade no meio 2. A gente já consegue reparar uma relação aqui, né? Ou seja, quanto maior a velocidade você tem naquele meio, maior o ângulo vai poder ser descrito ali, né? Maior o ângulo que você vai ter em relação à reta normal. Vamos falar o que acontece com o raio luminoso aqui, ó. Ele devia vir para cá, mas ele faz o quê? Ele aproxima da reta normal, concorda? Já que o ângulo diminuiu, deixa eu consertar aqui que eu apaguei, né? Quando ele veio para cá, ele diminui o ângulo, ou seja, ele aproxima da normal. Certo ou não certo? Aproxima, a gente vai ganhando tempo enquanto fala, né? Aliás, enquanto escreve, aproxima da normal. Show isso aqui, gente? Então, vamos fazer a mesma análise? Só que agora, ao contrário. Se você lembrar até do princípio da reversibilidade dos raios luminosos, pô, se um raio faz isso, voltando, né, indo do meio N2 para o N1, fazendo o caminho contrário, ele vai fazer o quê? O contrário. Mas vamos ver como é bonito isso, por exemplo, no mesmo exemplo do carrinho, quer ver? Volta para cá. Ó, agora, em vez de ir da superfície lisa para áspera, na verdade estou indo do meio com maior índice para o meio com menor índice, certo? Então, ou seja, o meio que é mais difícil para o meio que é mais fácil. Ó, mais difícil para a gente aqui é áspero, né? Então, é uma superfície áspera. E aqui é uma superfície o quê? Lisa. Vamos ver o que acontece. Bom, pontinho no L não, né? No I. Então vamos ver o que acontece aqui. Tá no meio áspero para o meio liso. De novo, vem incidir obliquamente, tá? Então ele vem aqui assim, ó. Pô, chegou na divisão entre os dois. Uma parte já está na parte lisa, uma roda já está na parte áspera. Bom, a parte áspera vai andar menos, não é isso? Então o que acontece? Essa roda vai andar menos, essa roda vai andar mais. Para poder essa andar menos, olha o que acontece, faz uma curva, né? Então ele vem, ó, faz uma curva e agora vai para fora. Como a gente havia previsto, né? Pelo princípio da reversibilidade, por exemplo. Você vê então que no caminho ao contrário, indo do maior índice para o menor índice, vai acontecer tudo ao contrário. Então, ó, aqui, ó, do maior índice para o menor índice. O que aconteceu? Vou traçar de novo minha normal aqui, ó. Lembra que o tio falou perpendicular à superfície. Tá aí, ó, normal. Bom, se ele tem que afastar, olha o que acontece aqui, ó. Ele vai vir aqui, né, que nem o carrinho, e vai vir para fora. Então, ele faz algo desse tipo aqui assim, ó. Vamos trabalhar com os ângulos também? Eu tenho esse ângulo aqui, vou chamar de θ1. Esse ângulo aqui eu vou chamar de, boa moleque, θ2. Então, vamos lá. Caiu a tampa, deixa eu pegar aqui. Ó, vamos lá. θ1 vai ficar assim, ó. Bom, ali a gente viu que θ1 era maior. Aqui o θ1 é o quê? Menor do que θ2. Vamos pensar nas velocidades? Pensando na velocidade aí, ó. Eu tenho um meio que é mais difícil e um meio que é mais fácil. Se é que é mais difícil, a luz se propaga mais devagar, né? Então, a velocidade no 1 é menor do que a velocidade no 2. Ih, caramba! Ó, de novo, ó. O ângulo e a velocidade estão andando de mão dada aqui, né? Quanto maior a velocidade de propagação, maior o ângulo que o raio luminoso vai formar com a reta normal. Show isso aí? Então você vê aí mais uma relaçãozinha entre o θ e a velocidade. E ali aproximou, aqui está acontecendo o que com o raio luminoso? Ó? Ele deveria vir para cá, ó, certo? Mas ele deu uma afastada em relação à reta normal. Então esse aqui, ele afasta da normal.
Tranquilo isso aí, gente? Então você percebe que você consegue fazer uma análise qualitativa sem trabalhar com valores, né? Depois a gente vai ver uma equação que envolve todos esses caras aí, mas a princípio a gente consegue analisar sem valor nenhum, certo? Só entendendo o que acontece. Mas lembra que eu falei? Você falou assim, professor, mó caô, você falou que refração não é desviar, até agora só desviou. Mas existe um caso, quer ver? Volta ali pro carrinho, tá? Ó, se o meu carrinho, em vez de incidir obliquamente, né, em vez dele vir com um ângulo, se ele viesse de frente, tá? Vindo de frente aqui, ó. No momento que ele chega aqui, concorda que as duas rodas estão entrando ao mesmo tempo? Se as duas rodas entram ao mesmo tempo, o que acontece? Uma vai andar mais que a outra? Não. Se uma não anda mais que a outra, o que acontece? Nada. Ele passa direto. E aí tanto faz se ele está indo da áspera para lisa ou da lisa para áspera, tá? Tanto faz. As duas estão entrando juntas, as duas vão ter a mesma velocidade, né, naquele momento, não vai desviar. Então, aí para você é o seguinte, ó. Quando o raio luminoso incide sobre a reta normal, ou seja, ele está passando aqui que nem o carrinho ali, né? Passando de frente aqui, sem ângulo com a reta normal, ele não sofre desvio. Ah, professor, então ele não está sofrendo refração? Não, ele sofre refração. Ele muda de meio, mudando o índice, mudando a velocidade. Mas não necessariamente ele vai desviar nesse processo. Tranquilo? Então, aqui ele está sofrendo uma refração, ele está vindo de um meio N1 para o meio N2, tanto faz quem é maior, tá? Mas ele sofre refração, ele só não desvia obrigatoriamente, porque refratar é mudar a velocidade de propagação e não desviar. Tranquilo, gente? É um caso aí mais particular, né, que a gente vai ver que é o que não desvia, mas ele é importante também. Show? E é mais fácil, né, também, na verdade. Analisamos qualitativamente, vamos analisar isso aí no valor agora, com conta, quantitativamente. Cara, um cara estudou isso aí e ele percebeu, ele foi percebendo experimentalmente até chegar na lei dele, que foi o Snell. Na verdade é lei de Snell-Descartes, mas a gente chama mais de lei de Snell. Bom, nada novo aqui, né? Aliás, você consegue me dizer quem é o maior índice e quem é o menor índice aqui, ó? Só pelo que eu já falei anteriormente, você consegue até colar do quadro do lado, né? A gente veria assim, ó, o raio luminoso... Ó, deixa eu avaliar, o raio luminoso ele tá afastando da normal, né? Tá aumentando o ângulo. Então, esse meio aqui tem o índice de refração menor, é isso? É isso? Ó, aqui tem um índice de refração maior, cuidado, hein? Então aqui, ó, maior índice de refração, menor índice de refração, certo? Então lembra que quanto mais afastado, maior é a velocidade, então menor é o índice. Show? Então, tô vindo aqui do maior índice para o menor índice, certo? Isso não vai ser indiferente aqui pra gente. Mas, repara que a gente já conseguiu analisar isso. Será que eu consigo correlacionar os índices de refração e os ângulos? Porque deve ter alguma coisa a ver, né? Quanto maior o índice, aliás, quanto muda o nosso índice aí, a gente vai desviar de formas diferentes. Então, tem a ver com esse cara aqui, tem a ver com o índice, né? Quanto menor o índice, mais afastado o cara vai ficar, quanto maior o índice, mais próximo ele vai ficar. Então, a gente tem que relacionar, o Snell relacionou da seguinte forma. Ele falou o seguinte, ó, o índice de refração N1 vezes o seno do ângulo θ1, que a gente chama também de ângulo de incidência, tá? Então, θ1 vai ser igual a o índice de refração N2 vezes o seno do ângulo θ2. Então, a gente tem uma relação, né, que é a lei de Snell, relacionando índices e ângulos. Cuidado, porque tem que ser o ângulo com a normal, tá? É muito comum ele te dar o ângulo aqui com a superfície. Não pode usar esse ângulo, tem que usar o ângulo com a normal, senão vai dar errado, tá? Vamos tentar escrever isso aqui em relação também à velocidade? Não é uma necessidade, mas a gente pode escrever também, quer ver? Por exemplo, se eu substituir N1, né, lembra que o índice de refração é C sobre V, não é isso? Então, posso escrever aqui o N1 como sendo C sobre, já que é índice de refração 1, sobre V1, certo? Isso vezes seno do ângulo θ1. Isso é igual a N2. Fala pra mim, quem é? C sobre V2, seno de θ2. E aí, você tem C e C, vai embora, ó. O que sobra pra gente? Você pode até escrever de outras formas aqui. Eu vou escrever da seguinte forma, ó, que o seno de θ1, certo? Vou passar o θ2 dividindo, tá? Então, o seno de θ2, então fica sobre seno de θ2, isso vai ser igual, ó, vou passar o V1 multiplicando. Então, vai ser igual a V1 sobre V2.
A gente também pode escrever isso aqui, na verdade adianta algumas questões pra gente, né? Que a gente teria que trabalhar com essa equação e trabalhar com outra junto. Na verdade aqui você já mata um pouquinho, né? Acelera um pouquinho o seu processo. Gente, eu vou dar uma apagada no quadro, montar o nosso próximo quadro e a gente vai ver algumas consequências da refração, tá? Algumas consequências e aplicações também da lei de Snell, como a gente pode ver aí. Então, vou dar uma apagada. Não saia da sua cadeira, do seu, sei lá, do seu celular. Espera mais 2 segundos. Quer ver? Mágica, vai. Bom, galera, voltamos aí, né, já com o nosso novo quadrinho. Vamos ver algumas consequências que a gente pode ter, então, da aplicação da lei de Snell? Repara o seguinte, a gente tem uma coisa que a gente chama de posição aparente. Cara, o que é posição aparente? Na verdade, é aquilo que acontece quando você vai mergulhar na piscina, por exemplo. Tu olha assim e tu fala, pô, dá pé, né? Dá pé, tu vai lá na vontade, bluf, mergulha. Por que acontece isso? Na verdade, o chão parece mais próximo de você do que ele realmente está. Ou então você olha para alguém que está ali, né, andando na piscina, pensa que a pessoa é curtinha, né? Isso aí acontece também por causa dessa posição aparente. É uma posição que parece ser, mas não é, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos analisar primeiro com um observador, por exemplo, num meio com um índice de refração menor do que o índice de refração onde o que ele está observando tá. Então imagina o seguinte, por exemplo, um peixe, já caiu questão do Enem assim, né? Um peixe dentro da água e você vai caçar o peixe, por exemplo, né? E aí tu vê que o índio é sinistro, né? O índio manja das físicas aí toda sem saber isso aqui, né? Ó, imagina que você está aqui no índice de refração menor, que é o ar, por exemplo, né? Você está no ar e o peixe está no índice de refração maior, que é a água, certo? Bom, para você poder ver o peixe, a luz tem que sair do peixe e chegar até você, certo? Então, a luz sai do peixe e vai chegar até você. Só tem um problema. Nesse meio tempo aqui, o que está acontecendo? Ela está saindo de um meio com índice de refração maior e vindo para um meio com índice de refração menor e incidindo obliquamente, né, na superfície de separação desses meios. Olha o que acontece então. A luz que estava vindo com um certo ângulo em relação à normal, já que ela está indo para o índice de refração menor, lembra, quando vai para o índice de refração do maior para o menor, ela afasta da normal. Então, a luz que viria para cá, o que acontece? Ela desvia. Ela desvia e chega até o seu olho, certo? Então, você recebeu o raio luminoso desviado aqui já. Só tem um problema nisso. Você não tem a capacidade de interpretar que a luz sofreu um desvio. Então, o que acontece? Você entende que a luz que está vindo daqui está vindo de um objeto que está onde? Exatamente aqui, certo? Então você interpreta que esse objeto está aqui, porque você não tem a capacidade de perceber, né, o nosso cérebro, de perceber que a luz sofreu um desvio. Então a gente entende o peixinho, na verdade, ó, aqui, bem acima do que ele realmente está. Eu exagerei no desenho aqui para a gente poder visualizar melhor, tranquilo? Na verdade a diferença não é tão absurda assim, e a gente trabalha com pequenos ângulos aqui, tá? De incidência de refração, para a gente poder fazer as aproximações que a gente está fazendo aqui. Show? Então a gente está trabalhando com pequenos ângulos, menores aí do que 10 graus, para a gente poder trabalhar aqui. Repara o seguinte, vamos chamar de H a posição verdadeira, a posição real do peixe? Então beleza, peixe ou qualquer outro objeto, tá? De um meio para outro meio qualquer, tá? Que seja maior, menor. Show? Então aqui H é essa profundidade, a gente chama de profundidade real. E aqui a profundidade aparente dele. A profundidade aparente dele eu chamei de H'. Com muita calma agora, tá? Quem é maior aqui? É H ou é H'? H, né? Beleza, então se H é maior, olha o macetinho, entre aspas, para você poder lembrar da equação. Fazendo lá as aproximações, né? A gente aproxima seno de θ, de tangente θ, e resolve uns triângulozinhos aqui. Fazendo as aproximações aqui, olha o que aconteceria. Já que o H é maior, bom, a gente vai relacionar com os índices de refração. Então, já que o H é maior, eu vou fazer assim, ó, H' sobre H. H' é menor, H é maior. Então, aqui na nossa razão dos índices, vai ficar assim, ó, já que o H', a profundidade aparente, é menor, ela está correlacionada com o índice de refração menor. Já que o H é maior, está correlacionado com o índice de refração maior, certo? Então, H' menor sobre maior. Show? Então, essa é uma relaçãozinha que a gente tem. A gente até vai fazer uma questão trabalhando com isso aí, tá? Mas é a profundidade aí aparente, que parece que
a pessoa tá, que o peixe tá, enfim, que o objeto lá no índice de refração maior tá. Mas ao contrário, será que dá para acontecer também? Cara, dá. E aí, a gente pode imaginar o seguinte, tu tá mergulhado dentro da água e tu tá olhando para fora da água, tá? E aí você quer observar, isso acontece nas questões em si, são menos comuns dessa aqui, mas ele pode falar de um sapo observando a presa dele, um mosquito, tá? Enfim, repara que agora você tá aqui e a luz tem que chegar até você, né? Eu botei uma borboleta aqui, né? Botei uma borboleta aqui, olha que maravilha de piada. Botei uma borboleta aqui e aí a luz, ela sai, por que eu faço essas coisas, né? Ela sai daqui e vai chegar até o seu observador, certo? Só que agora, repara que você está no índice de refração maior e o seu objeto está no índice de refração menor, certo? Então aqui, ó, a luz sai do seu objeto, no momento que ela incide aqui, pô, peraí, ela está vindo do menor para o maior, ela tem que aproximar da normal, não é isso? Então, ó, já que aqui a gente viu que ela afastou, aqui ela aproxima, como a gente já viu antes também. Então, ó, vem, seguiria para lá, mas ela deu uma aproximadinha aí da reta normal e chegou até o seu olho. De novo, você não tem a capacidade de interpretar a curva, né? O desvio. Então, a gente interpreta que se a luz está vindo aqui, ela está vindo, ó, daqui, de um objeto aqui. Pô, peraí, então vamos traçar, dar os nomes aí, ó. A galinha agora é a nossa altura aparente. E aqui o nosso H é a nossa altura real. Lembra que lá você parecia mais próximo, né? Aqui você parece o quê? Mais distante. Então vamos lá. Vamos correlacionar da mesma ideia? Eu vou fazer a mesma razão que eu fiz antes, tá? A galinha sobre H. Só que agora quem é maior? O a galinha. Então vai ficar, ó, a galinha sobre H, né? A aparente sobre a real. Vai ficar, então, já que o a galinha é maior, vai ficar maior sobre menor. Tranquilo? Então, resumindo, quando você está no menor índice de refração, você vê a coisa mais próxima, né, da superfície. Quando você está no maior índice de refração, você vê a coisa mais afastada da superfície, certo? O aparente é mais afastado. E daí você correlaciona com os seus índices de refração. Show? Então, quem for aqui fora vai ser maior sobre menor, e ali, no caso, você fora da água, vai ser menor sobre maior. Tranquilo, gente? A gente vai fazer uma questão para trabalhar com isso aí depois, mas espero que essa ideia tenha sido tranquila. Acho que a gente não trabalha tanto assim com questões sobre isso aqui, tá? A gente trabalha mais com questões desse assunto aqui. Esse assunto é bem importante, tá? Que é o assunto chamado ângulo limite ou reflexão total. Vamos imaginar o seguinte... De novo, você está dentro da... Aliás, você tem um objeto dentro da água e você está observando lá do lado de fora, que nem nosso primeiro exemplo ali. Bom, a gente viu que o raio luminoso ele vai afastar da normal nesse caso, né? Você está no maior índice, o objeto está no maior índice, e você está aqui no menor índice. Show? E aí, olha o que acontece. A luz, botei uma lâmpada, tipo uma lâmpada dentro da água, tá? Lâmpada dentro da água, um holofote, e aí o que acontece com a luz quando sai da água? Olha o que acontece. Saem vários raios luminosos dessa lâmpada, certo? Cada um para um lado aí. Vamos pegar 4 para entender o processo? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro vem e incide na superfície de separação. Já tracei minha normal aqui para ver como é que vai ficar o ângulo. Se ele está vindo do maior índice para o menor índice, ele vai afastar da normal, né? Então aqui, olha o que acontece. Esse raio luminoso que viria para cá, ele vai dar uma desviada e ele vai fazer isso aqui, ó. Aproximou, aliás, afastou um pouquinho da reta normal, né? Concorda? Ele tinha um ângulozinho que era esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aumentou, certo? Bom, vou pegar um raio luminoso com um ângulo maior ainda. Ó, esse ângulo aqui é maior do que esse. Bom, peraí. Ele tem que afastar da normal, não é isso? Então, ele não pode seguir para cá, ele vai afastar da normal mais ainda. Então, olha o que acontece. Afastou mesmo, né? O ângulo aumentou daqui para cá. E repara o seguinte, o que aconteceu? Seu raio luminoso está cada vez mais longe, cada vez mais próximo da superfície, né? Cada vez mais, um ângulo maior com a normal. Chega uma hora que, cara, ele foi abrindo, chega uma hora que ele não tem mais como abrir, concorda? Ele vai sair rasante à superfície. Então, esse próximo raio luminoso, por exemplo, ele vai sair aqui, ó, rasante à superfície. E aí a gente vai, então, dar um nome para esse ângulo aqui, ó, que a gente vai chamar de ângulo limite. Por que ângulo limite? Cara, não dá
para incidir com um ângulo maior do que esse e o cara ainda sofrer refração, certo? Se você incidir com um ângulo maior que esse, olha o que vai acontecer. O raio luminoso está vindo, já saiu rasante. Mais do que sair rasante, se eu aumentar mais ainda esse ângulo aqui, olha o que acontece. Não dá para ele, né, continuar refratando, já está rasante, ele começa a voltar, certo? E aí parou de sofrer refração e começou a sofrer uma reflexão total. Então, por isso que é ângulo limite e reflexão total. Então, vamos trabalhar com o processo aqui, ó. Ele foi aumentando o ângulo de incidência até chegar num limite. O que é esse limite? É quando o raio luminoso sai rasante, né? Refrata rasante. Depois disso, se você incidir com um ângulo maior do que o limite, se esse ângulo de incidência for maior do que o limite, o que acontece? Ele volta em reflexão total. E aí lembra da característica da reflexão? Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Então tá aí, ele reflete a partir daí. Show? Agora a gente tem que descobrir quem é esse ângulo limite, né? Porque, exemplo, se eu sei que o ângulo limite, né, ali das superfícies, da relação entre os meios, é 45 graus, e eu estou incidindo um raio luminoso com, sei lá, 46 graus, pô, ele é maior do que o limite. Eu já sei que aquele raio luminoso vai sofrer o quê? Reflexão total. Só cuidado, a gente está pegando sempre do meio com índice de refração maior para o menor. Se fosse ao contrário, isso não aconteceria. Por quê? Em vez do raio afastar da reta normal, ele aproximaria da reta normal. Então, em nenhum momento, ele sofreria reflexão total, certo? Então, só acontece com a luz indo do N maior para o N menor. Show? Então, uma das características para isso ocorrer, só ocorre do N maior para o N menor. Vamos calcular quem é esse ângulo limite aqui, ó. Ele veio com ângulo limite, incidiu com ângulo limite, saiu aqui, ó, rasante, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Esse é o último momento que ele consegue refratar, né? Depois ele só reflete. Então, vamos lá, vamos calcular quem seria esse ângulo limite usando a lei de Snell. Lembra dela? N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2. Vamos aqui, ó. Eu tô, por exemplo, meio 1, o meio maior, tá? Ficaria assim, ó, N maior vezes, vou pegar o limite, não é isso? Então, esse raio luminoso aqui, ó, vezes seno de quem? Seno do ângulo limite. Isso tem que ser igual a, quando passou para outro meio, passou para o N menor, não foi isso? Então, N menor vezes quem é o outro ângulo? 90. Seno de 90 dá 1. Preciso botar 1 aqui, vou botar, né, que é o seno de 90, mas tá aí, 1. Vamos ajeitar isso aí então, ó. Eu vou isolar o seno do ângulo limite, tá? O seno do ângulo limite vai dar quanto, ó? Vai dar N menor sobre N maior. Você vê que é fácil de chegar nessa equação, né? Mas se você estiver preocupado, aí eu quero decorar, professor, eu prefiro decorar. Você tem um jeito também de associar isso aqui. Sabe qual é o jeito? Pensa aí, o seno, ele pode adquirir valores maiores do que 1? O seno só pode ir de menos 1 a 1, né? Então ele não pode adquirir valores maiores do que 1. Se você botar o N maior em cima, você vai ter, sei lá, um N maior 4 sobre o N menor 3. Isso aí vai dar maior que 1. O N maior 5 sobre o N menor 2. Isso vai dar maior que 1. Então, o N maior, ele não pode estar em cima, certo? Porque senão o seno vai dar um valor maior do que 1. Então fica assim, ó, N menor sobre N maior. Um jeito de você lembrar disso aí. E aí você descobre quem é o ângulo limite que você pode incidir para que ainda haja refração. Se você incidir com um ângulo maior do que o limite, o que acontece? Papo tio, acontece reflexão total. Tranquilo? Cara, exemplo importante esse aqui, de aplicação da lei de Snell. Vamos ver onde é que ele se aplica? E aí, às vezes, aparecem questões conceituais aí, né? Aparece muito sobre isso aí, ó. Fibra ótica, já ouviu falar? Acho que você já usou fibra ótica em algum momento na sua vida. Ou então, pelo menos, você já viu aqueles lustres com vários fiozinhos caindo, né? E aí a luz, ela passa pelos fiozinhos e sai só na ponta deles, né? Aquilo ali é fibra ótica, ou então uns negocinhos de brinquedo, sei lá, que tem umas pontinhas assim, uns cabelinhos saindo. Aquilo é fibra ótica. A fibra ótica, ela tem um material interno, que é o núcleo, e tem uma superfície aqui em fora, que é feita de outro material. O que acontece? Como é que funciona a fibra ótica? A luz, ela tá lá dentro da sua fibra,
E a ideia é que você não perca a luz no meio do caminho. Então ela tem que chegar até o final, certo? Com o mínimo de perda possível. Cara, se a luz incide nessa superfície, e aí ela está vindo do N maior para o N menor, o que acontece? Ela corre o risco de sofrer reflexão total, desde que ela incida com um ângulo maior do que o ângulo limite. Então ela vem, ó, na superfície de separação, ela incide com um ângulo maior, que é, você trabalha de forma que isso vai acontecer. O que acontece? Puf, bateu, refletiu. Aqui ela vai acontecer, vai incidir com um ângulo também maior que o limite. Vai batendo, vai sofrendo várias reflexões totais. E o que acontece no final? Chega lá no final, consegue emergir da sua fibra ótica com a perda mínima de energia. Então, cara, esse processo é essencial para a gente hoje em dia, porque você consegue usar a fibra ótica, a transmissão de dados, por exemplo, de forma muito eficiente, né, com pouquíssima perda, e isso acontece a partir da reflexão total. Você vê a física no seu dia a dia. Bom, outro fenômeno que a gente usa para reflexão total é a fibra ótica, é a miragem. Como é que funciona a miragem? Imagina que você está num lugar que está muito quente, por exemplo. Pode acontecer em lugares muito frios também, tá? Mas imagina que está num lugar muito quente que é mais fácil da gente associar. Pô, você está lá num lugar muito quente, o que acontece? Você vê até aquelas ondinhas de calor saindo assim, né? Agora pensa que está no, sei lá, no deserto. Já viu aquela parada do cara ver o oásis? Dá para explicar, quer ver? Imagina que tu tem uma árvore, tá? E aí a luz, ela vai sair dessa árvore. Só que vou pegar um raio luminoso indo lá para baixo, tá? Esse raio luminoso está indo lá para baixo, e aí o que acontece? Aqui em cima está menos quente do que lá embaixo, no solo, concorda? Aqui no solo está muito quente. E aí, como está muito quente, o ar ele expande, ele fica menos denso, certo? Fica mais espaçado. Pô, densidade com índice de refração, lembra quando a gente falou lá no começo? Pô, se o cara tem menos densidade, é provável que ele tenha um índice de refração menor, certo? Então o cara que é menos denso tem um índice de refração menor. É mais fácil para a luz se propagar. Aqui embaixo eu tenho menor densidade, menor índice de refração. Você vai subindo as camadas de ar, o que vai acontecendo? O ar vai ficando mais denso, maior índice de refração. A luz não está vindo lá de cima? Está vindo do maior índice de refração. Está indo lá para baixo, para onde? Para o menor índice de refração. Ela vai do maior para o menor. Já viu isso aqui em algum momento? Ó? Do maior para o menor? Pô, pode ser que sofra reflexão total. E aí olha o que acontece. A luz vai desviando, desviando, desviando. Chega uma hora que ela incide com um ângulo maior do que o limite. E aí quando ela incide com um ângulo maior que o limite, o que acontece? Reflexão total. E aí, lindo, né? Porque olha o que acontece. Ela sai, reflete e chega até o seu olho. Junta com o que a gente viu de profundidade aparente, né, posição aparente, você entende a luz vindo em linha reta. Então se a luz veio daqui, ó, você entende que a luz está vindo, ó, daqui. Então você vê essa parte da sua árvore aqui embaixo. Olha que loucura. Você consegue ver até a árvore diretamente, né, de raios luminosos que vão direto pelo seu olho, sem sofrer reflexão total, mas você vê também um raio luminoso pela reflexão total. E aí você entende o seguinte, cara, tem uma árvore em cima, tem uma árvore embaixo. Você entende que existe um lago. Você entende que existe um lago porque você entende que isso aqui é a reflexão do objeto aqui embaixo. Então você imagina o seguinte, é o oásis, né? Você vê a árvore, um lago, certo? Porque você vê a imagem da árvore aqui embaixo, o seu cérebro interpreta como água, e aí você vê o seu oásis. Isso aí acontece também quando você tem aquela sensação do asfalto estar molhado, que parece, né, quando a gente vê pelas ondinhas e tal, parece que o asfalto está molhado, também é por essa sensação aí. Bem maneiro, né? Depois, se você quiser, procura no YouTube lá, você vê até a história do holandês voador, né? Que também era pelo fenômeno de miragem, apareceu um navio voando, certo? Também é um fenômeno de miragem, também acontece em lugares bem frios, mas aí é um caminho oposto, acontece pela diferença de densidade e tal também, mas acontece ao contrário. Tranquilo, gente? Então, só para a gente poder falar o último tema aí e partir para as questões, né, eu vou dar uma apagadinha aqui, a gente fala rapidinho da dispersão da luz, famosa capa do CD do Pink Floyd, é o Prisma de Newton. Já estamos juntos aí. Bom, galera, só para a gente poder fechar aí, um último processo que ocorre, que a gente também estuda, mas ele é muito menos comentado, é a dispersão da luz branca. Você, cara, com certeza já viu esse processo. Por exemplo, às vezes você tá ali olhando uma porta, né, um vidro e tal, e você vê que tem uma porta de vidro, né, no caso, você vê que tem uma faixa colorida no chão, por exemplo, ou a janela projeta uma faixa colorida.
Isso é a dispersão da luz branca. Mais que isso, você com certeza já viu um arco-íris, né? Então o arco-íris ele é um processo onde você tem também a dispersão da luz branca. Você deve ter visto, e aí a famosa, né, capa do CD do Pink Floyd. Por que acontece no CD do Pink Floyd? Ali ele tem o prisma, que é o prisma de Newton, que Newton usou para poder entender essa dispersão da luz. Aliás, na verdade, o Newton fez a decomposição da luz e mostrou que a luz ela também pode se juntar de novo, quando ele fez o disco de Newton, certo? E aí, falando de música, disco não é disco de música do Newton não, né? O Newton tocando. É o Newton lá, um disco todo colorido, você já deve ter visto, você gira ele e fica branco. Como é que funciona esse processo? Né? Na verdade, a gente está falando da dispersão da luz branca, porque a luz branca ela contém todas as cores ali, né? Na verdade, é um espectro luminoso e a gente consegue separar em algumas cores, certo? Mais específicas para a gente simplificar. Repara que a luz vem e, por exemplo, ela está vindo de um meio com menor índice de refração para um meio com maior índice de refração. Pode ser o prisma aí, por exemplo, né? Pode ser uma gota d'água que vai gerar o arco-íris. O arco-íris, na verdade, ele é feito pelas gotículas de água que estão dispersas na nuvem. A luz incide e faz essa dispersão da luz. Como é que funciona isso? Cada cor, na verdade, cada frequência tem um índice de refração diferente. E aí, o que acontece é o seguinte. Pô, cara, você tem índices maiores e índices menores, certo? O que acontece é que o vermelho, essa frequência do vermelho, ela é a frequência que menos desvia. Então, repara, estava vindo para cá, ela é a frequência que menos desvia aqui. Bom, então ela tem o menor índice de refração aqui, né, em relação ao meio. O índice de refração depende do meio e da frequência que a gente está trabalhando. No caso vermelho, nesse meio, vai ser o que menos desvia, porque tem o menor índice de todas as cores. E aí você vai passando por todas as cores, até chegar no que tem o maior índice, por isso que ela é a que mais desvia aqui, né? Então, nesse meio, ela aproximou muito, por exemplo, da reta normal. Então, o maior índice de refração. A gente pode até trabalhar aí com as letras para tentar lembrar qual é a sequência das cores do arco-íris e como é a dispersão da luz. Só uma coisa, como esse vermelho é o que menos desvia, ele é o que atinge menor profundidade, né? Então, por exemplo, os peixes abissais, os peixes que estão lá na zona abissal, eles, em geral, eles são vermelhos. Por quê? Se a luz vermelha não chega, a luz vermelha não pode incidir nele e ele não é visto, né? Então você tem muitos peixes, muitos crustáceos, enfim, que são lá, que são vermelhos, porque a luz não chega lá, a luz vermelha, então ele não consegue ser visto, né? Bem maneiro isso aí. Meio que foi por causa da seleção natural, imagino. Então, aqui, ó, a sequência que a gente tem, ela pode ser escrita assim, ó. Na verdade, o laranja, a gente pode chamar de alaranjado também, né? E a gente pode, eu prefiro laranja porque dá uma frasinha assim, ó. Vai na sequência, ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Não tem tanta relevância você decorar isso aqui não, tá? Mas é bom você saber. Olha só, isso dá pra falar assim, ó. Vlavav, certo? Então, ó, aprenda uma língua nova aí agora, ó. Vlavav, beleza? Então você pode decorar a sequência pelo Vlavav, tá? Vlavav. Show? Então é um jeito da gente lembrar aí da sequência da dispersão da luz. De qualquer forma, o importante é lembrar que o vermelho é o que menos desvia, então ela vai ficar lá em cima. E o violeta, o que mais desvia, fica lá embaixo. Você vê as frequências do espectro, né? Infravermelho seriam frequências abaixo do vermelho e ultravioleta é a última lá embaixo, né? Que seria acima do violeta. Nosso espectro vai do vermelho até o violeta. Tranquilo, gente? Então, agora a gente vai fazer uns exercícios para aplicar todos os conceitos que a gente viu aí, né? Em poder mostrar para vocês como é que vocês podem resolver também. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Vamos para os exercícios. Bom, galera, vamos começar resolvendo uma questão aí. Dá uma olhada nela rapidinho aí que vai aparecer para você. O que ele falou aí na questão pra gente, então? Ele fala sobre 3 soluções, né, que você vai ter um raio luminoso incidindo sempre com o mesmo ângulo, né, e cada uma dessas soluções aí, da água, no álcool e na solução mesmo com açúcar, você tem índices de refração diferentes. O que significa que, já que a luz está incidindo obliquamente, ela vai desviar diferente em cada caso. Lembra que o índice de refração é C sobre V? Ou seja, quanto maior o nosso índice de refração, menor vai ser a velocidade no meio.
Analisa aí, quem é que tem a maior índice de refração? A solução, né? Solução de açúcar. Então, a gente tem no maior índice de refração a menor velocidade possível. Lembra lá atrás que a gente comentou o seguinte, que V e o ângulo, a velocidade e o ângulo andam de mão dada? Quanto maior a velocidade, maior o ângulo que a gente vai ter de refração. Cara, eu tenho, no caso aqui, menor índice de refração, esse aqui, maior é esse. No menor índice de refração, eu tenho a maior velocidade possível, certo? Se eu tenho a maior velocidade possível, eu tenho o maior ângulo possível, certo? Então, na água, por exemplo, que eu tenho aí o menor índice, vou mudar aqui, ó, só para a gente entender. No menor índice, a maior velocidade. Maior velocidade, maior ângulo. Então, na água é onde eu tenho maior ângulo de refração. Vai acontecer o quê? Ela vai passar aqui para esse outro meio, certo? Ela vai até aproximar da normal, que está vindo com o meio com índice de refração maior. Só que o ângulo de refração, esse θ de refração, ele vai ser maior na água, certo? Porque tem menor índice. E depois no próximo, ó, 1,36, né? Tem um índice de refração um pouquinho maior, a velocidade cai um pouquinho, o ângulo cai um pouquinho. Na solução, maior índice de refração de todos, maior índice, menor velocidade, menor ângulo. Então é o menor ângulo de todos. Então fica aí, ângulo da água, né, maior do que o ângulo do álcool, que é maior do que o ângulo da solução. Tranquilo? Então é isso aí, vamos para a próxima questão, dá uma olhada nela aí rapidinho que a gente volta com a resolução. Bom, galera, o que ele falou nessa questão aí? Na verdade, ele está trabalhando com um prisma de reflexão total, né? Olha o que acontece. Bom, já sabe que você provavelmente vai ter que trabalhar com a reflexão total, do ângulo limite. O raio luminoso, ele entra por essa superfície aqui, bate aqui no fundo nessa outra superfície e volta. Repara que aqui, o que está acontecendo? Ele está passando sem sofrer desvio. Então, esse ângulo que ele está incidindo aqui, ó, é um ângulo de 0 grau com a normal, 90 com a superfície. Se aqui ele passa sem sofrer desvio também, então aqui também é 90, né? Na verdade, todos esses 4 ângulos são 90. O que acontece? Se reparar nesse triângulozinho aqui, ó, você tem 45, 90, então aqui também é 45 graus, certo? O que sobra pra gente, que se a gente traçar uma reta normal aqui, ó, se esse ângulo é 45 e a normal forma 90 com a superfície, sobra para cá 45 também. Ou seja, o nosso ângulo de incidência, 45 graus, certo? Lembra que o ângulo de incidência é um ângulo formado com a reta normal. Beleza, ele está querendo saber qual seria o valor, né, do índice de refração aqui para poder ocorrer essa reflexão total, né, o valor mínimo para que isso ocorresse. Vamos usar a equaçãozinha que a gente chegou lá na reflexão total? O ângulo limite, sendo do ângulo limite, ele é dado por n menor sobre n maior. Então vamos lá, o seno do ângulo limite aí que a gente está tendo, já que eu quero menor índice de refração, isso aqui é o máximo que eu vou poder incidir para que ocorra reflexão total e o mínimo que eu vou ter que ter para ter reflexão total, né? Para que refrate o máximo e o mínimo para que reflita. Então, seno de 45 vai ser nosso ângulo limite aí. Seno de 45, então, dá raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. Quem é o n menor? É o n que está aqui fora, né? Lembra que reflexão total só ocorre aí indo do maior para o menor. Ele está vindo do maior para o menor, certo? Então o menor é o aqui fora, o ar. Então é o do ar, 1. N maior, quem é? É o n do vidro. Então a gente tem aqui sobre n do vidro. Resolvendo essa continha aí, você vai chegar ao valor de n do vidro igual a raiz de 2, que dá aproximadamente aí 1,41, né? Nossa resposta dessa questão. Tranquilo? Vamos dar só mais uma olhada aí em mais uma questão e aí a gente fecha isso aí. Bom, galera, fazendo aí mais uma questão, nossa última questão aí, ele falou lá sobre a profundidade aparente, né? E, bom, trabalhando com a profundidade aparente, você repara que você está no meio com índice de refração menor e está observando alguma coisa que está no índice de refração maior. Lembrando da equação que a gente chegou lá, foi a seguinte, ó. H' sobre H igual a N menor sobre N maior. Lembra que o H' é menor, então fica menor aqui, certo? Bom, daí a profundidade aparente H' vai ficar sobre
10, que é a profundidade real da lanterna, né? Igual a N menor é o N do ar, que ele te deu, 1. E o N maior é o N da água aí, que ele falou que é 1,33. Bom, daqui é só resolver a conta agora, né? A gente vai ter H igual a 10 sobre 1,33, H igual a a galinha, né? Igual a aproximadamente 7,5 metros, ou seja, tá a 10, mas você vê aproximadamente 7,5 metros da superfície. Gente, espero que vocês tenham curtido aí, tenham aproveitado. Qualquer coisa, né? A gente tem as questões aí resolvidas também. Tamo junto e aproveitem e estudem que tá chegando, tá acabando aí. Valeu!